Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, nessa aula de escola dominical, nós também queremos fazer homenagem às nossas queridas mamães, nesse segundo domingo de maio de 2021, né? Feliz Dias das Mães. E aproveitando, né, a oportunidade, eu gostaria de estar lendo um texto que fala sobre uma mãe específica, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus aí, no texto de Atos, o capítulo 1, o verso 9 até o versículo 14. Eu vou ler e você vai acompanhando aí na palavra de Deus. Atos 1, de 9 a 14, diz assim: Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimos em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém. Irmãos, esse texto da palavra de Deus nos fala a respeito do momento em que Jesus sobe aos céus, elevado até sumir, né, dentro da nuvem, e aparece dois anjos ali, conversando com os apóstolos. Interessante que não estavam apenas os apóstolos. Diz que eles subiram, né, para Jerusalém e eles perseveravam unânimes com a igreja. E no meio dessa igreja, quem estava lá? As mulheres e Maria, a mãe do Senhor Jesus. Maria teve o privilégio de ser bem-aventurada, bendita entre as mulheres, a mulher que pôde gerar, parir o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi instrumento de Deus para que Jesus pudesse vir como homem. Deus a usou. E olha que coisa maravilhosa. Maria não tinha apenas Jesus como filho. Os irmãos de Jesus estavam ali também, junto com os apóstolos. Maria fazia parte não apenas da família carnal de Jesus, mas também da família espiritual de Jesus. E certamente Maria deve ter orado pelos seus filhos, deve ter orientado seus filhos também, como toda mãe faz com seus filhos, falando bons conselhos a respeito do Evangelho, a respeito do que Jesus ensinou. Não há dúvida que Maria era uma mulher orgulhosa do seu filho, amava o seu filho, adorava o seu filho. E todos nós o adoramos, o Senhor Jesus Cristo. E ela sabia que os outros irmãos, os outros filhos dela, também precisavam estar ali na família espiritual do Senhor Jesus, que é a igreja. Assim, eu quero dar as minhas felicitações a todas as mães. Que vocês sigam esse exemplo de oração pelos seus filhos, de levar os seus filhos à família espiritual de Cristo, que é a igreja. Quando as crianças são pequenas, ainda ali, ensinando o caminho do Senhor, levando-as. Quando ficarem maiores, aí, continuando dando seus bons conselhos a eles, mas sempre sendo uma influência cristã na vida dos seus filhos. Que Deus abençoe, todas as nossas mães. Um abraço especial para minha mãe, que é uma bênção na minha vida, a minha mãe que sempre participou da minha vida, desde que quando eu nasci,
tive um problema, quase que eu morri, e ela, há muito, né, desde o princípio, orou por mim, pediu a Deus por mim, e o Senhor deu graça a ela e a mim, né, estamos aqui hoje. Que Deus abençoe todas as mães. Feliz Dia das Mães. Queridos, nesse espírito de adoração ao nosso Deus, nesse momento nós vamos ter um louvor ao Senhor. Nós estaremos cantando o hino de número 19, com a nossa irmã e mãe também, a Ana Flávia. Queridos, nesse momento eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre os dízimos e ofertas. Os irmãos podem depositar no gasofilácio, mas também tem ali a opção de fazer direto na conta da igreja. A conta da igreja vai estar aparecendo aí embaixo. Os irmãos podem fazer uma transferência para a conta da igreja, ou então fazer um Pix também. Hoje em dia está muito comum o pessoal fazer Pix. Entregar seus dízimos e ofertas, né, voluntariamente, com alegria, assim como ensina a palavra de Deus. E você fazendo ali os seus dízimos e ofertas, eu peço que você esteja comunicando o Regis, tá? O valor que você depositou, para que ele possa identificar ali e direcionar a sua oferta, ok? Que Deus abençoe. Vamos agora, nesse momento, temos um tempo de oração, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pedir que o Senhor esteja, Deus, abençoando a aula de hoje, abençoando o nosso estudo, ó Deus, para que possamos aprender mais a respeito do caráter cristão. Abençoe as nossas mamães, ó Deus, que o Senhor esteja guardando a vida delas, dando sempre a elas sabedoria do alto, que elas possam aprender do Senhor e ensinar aos seus filhos, sejam qual for a idade, ó Deus, que elas sempre sejam instrumentos nas tuas mãos, para que a tua palavra, a tua sabedoria, os conselhos que procedem do alto possam chegar aos seus filhos, ó Deus. Também que, com o amor que o Senhor tem colocado no coração delas,
que o Senhor esteja levando elas a se dobrarem diante do Senhor, a ajoelharem e a orarem por seus filhos, ó Deus. Nós agradecemos pelas nossas mães e pedimos a Deus que o Senhor abençoe a vida delas. Peço também que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas, abençoe, Deus, cada irmão que tem contribuído em diversos momentos, seja ali na igreja, seja através de depósito bancário, que o Senhor esteja abençoando os irmãos, aqueles que ainda não fazem, que o Senhor esteja também instruindo e dando condições para que possa também fazer, ó Deus, com alegria e, ó Deus, com o coração devotado ao Senhor, Pai. Rogamos a tua bênção, agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Queridos, nós vamos continuar ao nosso curso de oficiais, da IPB, e nós estaremos falando, hoje, a terceira aula, que nós estaremos ministrando agora. Lembrando que nós teremos a Assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos, na Igreja Luz e Vida, e essas aulas, ela é exatamente para nos preparar, fala sobre as características do presbítero e do diácono, dos oficiais da igreja. Bom, para começar, eu queria estar lendo aqui 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 12 até o versículo 14. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu do Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre me conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. Queridos, nós vemos aqui esse texto, e eu queria destacar aqui duas partes nessa relato de Paulo, que está em azul aí, ó. Primeiro, Paulo, ele disse que ele ficou entristecido, porque não encontrou Tito. E a outra coisa, ele fala sobre a fragrância de Cristo, através do conhecimento manifestado na vida dele, E nós vemos aqui que os servos de Deus são pessoas que nós nos agradamos em encontrar, nos agradamos em conviver, em nos relacionar. Paulo, ele tinha muita vontade de reencontrar Tito, um servo de Deus. E o fato de não encontrar aquilo trouxe uma tristeza ao coração dele, E depois ele fala sobre essa fragrância, porque quando nós temos Cristo no coração, as qualidades de Cristo que nos transformam vão fazendo parte do que nós somos. A pessoa de Cristo vai fazendo parte do que nós somos. Essa é a fragrância de Cristo. Esse é o perfume de Cristo. E quando nós falamos de oficiais da igreja, é necessário também que eles tenham o bom perfume de Cristo, a fragrância do conhecimento de Deus, que sejam pessoas que nós gostamos de estar perto delas, porque quando estamos perto delas, nós estamos aprendendo, sendo edificadas, sendo amadas, sendo respeitadas por essas pessoas e sendo fortalecido por elas também. São servos de Cristo. Bom, oficiais da igreja, os presbíteros e diáconos, eles são servos que devem ser pessoas agradáveis. Hoje eu vou falar de características aqui, desses oficiais, algumas, baseado lá em 1 Timóteo 3, e você vai ver que são características que nos tornam pessoas mais agradáveis. E nós começamos aqui com 3 características: temperante, sóbrio e modesto. 3 características que são comportamento humano. Lá em 1 Timóteo 3, verso 2, está escrito assim:
É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, né, é o mesmo sentido, que o presbítero ou bispo seja temperante, sóbrio e modesto. São 3 qualidades do comportamento diante das pressões emocionais da vida. Nós vivemos diante de situações adversas na nossa vida. Então, diante das pressões da vida, como que nós devemos agir? Quais são as qualidades que nós devemos cultivar em nossa vida para lidar com as pressões emocionais? Você ser presbítero e ser diácono significa que você vai enfrentar pressões emocionais. A igreja espera de você, as pessoas esperam de você, as pessoas olham para os oficiais da igreja. Então, naturalmente, há circunstâncias que acontecem, que os oficiais precisam tomar à frente, precisam, ali como líderes da igreja, se manifestarem, agirem. Por isso, a necessidade de ter qualidades que refletem Cristo em nossas vidas, Diante de pressões emocionais, quais qualidades precisamos ter como liderança da igreja? Bom, vamos passar aqui por cada uma, Primeiro, temperante. Sermos temperantes. Temperante se caracteriza pelo equilíbrio de diversas características, como ser calmo e, ao mesmo tempo, prudente no agir. Não é tempestuoso e nem é ser inerte, não é ser passivo. É saber agir certo na hora certa. Bom, irmãos, então o temperante é isso, essa pessoa equilibrada, Nós precisamos ter equilíbrio, ser temperante, lembrar aqui de tempero, Você quando você tempera uma comida, você coloca ali na medida certa, Se você colocar muito sal ou muita pimenta, você estraga, Então o tempero é pouco, mas necessário para fazer a diferença, na medida certa. Uma pessoa temperante é uma pessoa que é equilibrada, que ela sabe ter as qualidades e características de forma equilibrada. Ela tem que ser calma, mas não calma o tanto que ela se torna passiva e inerte, parada, que não faz nada. Não é isso. Ao mesmo tempo, ela também tem que ser prudente, ela tem que agir, ela tem que tomar atitude, E também ela tem que ter calma nas suas tomadas de atitude. Então, o temperante é isso, é a pessoa equilibrada. Nós temos um exemplo lá em Neemias, vemos Neemias, um homem temperante, um líder do povo de Deus, que teve que lidar com pressão emocional. E lá em Neemias, capítulo 6, o verso 2 ao 4, cita sobre uma pressão emocional que Neemias estava sofrendo. Ele e o povo de Deus. Havia aqueles que eram opostos ao povo de Deus. Estavam tentando armar ciladas para Neemias. E o texto diz assim: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Bom, nós vemos aqui Neemias tendo que lidar com essas pessoas, Sambalate e Gesem, e eles estavam armando uma cilada para Neemias, tentando atrapalhar. Observe que a atitude de Neemias não foi entrar na pressão emocional deles, não foi sair, parar de fazer as coisas e ir lá e brigar com aquelas pessoas. Neemias sabia que era uma cilada, Neemias não entrou na pilha daquelas pessoas, na pressão daquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que Neemias ele teve uma atitude prudente, uma resposta prudente, uma resposta temperada. Ele não aumentou ali
a briga, ele não entrou no clima de briga dos outros. Neemias, ele respondeu que estava trabalhando e que não poderia parar a obra naquele momento, né, que ele estava ali ocupado em construir os muros de Jerusalém. E o temperante é esse, né? O temperante não é aquele que, diante das pressões emocionais, já toma uma atitude, né? Já briga e tal, entra no clima do outro, né? Mas ele mantém ali a calma, né? E ao mesmo tempo ele não é passivo, né? Ele vai lá e conversa, né? Explica, né? Dialoga, mas faz aquilo que era prudente, ser equilibrado, tá? Ser equilibrado, temperante. Passamos aqui para a nossa próxima. Ser sóbrio, né? O que vem a ser sóbrio? Uma pessoa sóbria. Sóbrio é a característica que destaca o autocontrole. Não é dominado por algo que o faça inconsequente. Né? Uma pessoa que não é sóbria, né? Embriagada, né? Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela toma atitudes inconsequentes. Né? Ela vai e, por falta dessa sobriedade, ela, sob a pressão, né, e sobre a emoção, digamos, ela vai e toma atitudes que depois trarão péssimas consequências à sua vida. Então, a pessoa sóbria é aquela pessoa que para, pensa, analisa, né, o que fazer e toma passos firmes, né, posturas firmes, bem pensadas. Né? A pessoa sóbria é assim. A pessoa embriagada não. A pessoa embriagada, primeira coisa que vem na cabeça dela, ela já vai lá e faz. A pessoa sóbria não. Ela analisa se aquilo realmente é bom e quais são as consequências de certas atitudes. Né? Não é inconsequente. Bom, quando passa por pressões emocionais, não age no impulso repentino. Porque muitas vezes nós somos assim, né? De acordo com alguma pressão emocional, a gente já dá aquele repente, faz isso, faz aquilo, né? Já explode, já briga, já fala uma coisa que não devia ter falado e a coisa só piora. Né? A pessoa sóbria é essa pessoa que ela não é inconsequente, mas ela pensa antes, né? Ela tem esse cuidado, opa, calma, né? Situação de perigo, não posso falar qualquer coisa, não posso agir de qualquer forma, né? Mantenha calma, a sobriedade e toma ali as atitudes que devem ser tomadas. Bom, nós temos também um exemplo de sobriedade. Queria aqui ler lá em Juízes, o capítulo 11, o verso 29 até o versículo 32, diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho, nem filha. Quando viu
rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele e deixou aí por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Bom, irmãos, temos essa história aqui de Jefté, né? Uma história que é um drama. Jefté foi sair à luta contra os amonitas, né? E Deus deu vitória a ele. Antes, porém, ele fez um voto ao Senhor. Um voto que, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós não vemos que aquele voto ele tenha sido orientado pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Por quê? Jamais Deus mandou sacrificar pessoas em holocausto. Pode ir lá ler tranquilamente o Antigo Testamento, a lei de Moisés, falava sobre holocaustos de animais, porque tudo apontava para Cristo. Mas jamais Deus falou, né, que deveria sacrificar pessoas. Então, Jefté, ali na preocupação e querendo dar o melhor, né, ou melhor do que animais, ele então decidiu fazer um voto de oferecer em sacrifício uma pessoa da sua casa. Penso eu, né, o texto não é claro, mas pela dor depois de Jefté, penso eu que ele imaginava que viria um servo, um escravo na sua casa, e ele sacrificaria, né, um escravo que viesse até ele. Alguém que não fosse a sua única filha. Só que aprova o Senhor escolher a sua filha para entrar na casa de Jefté. E ele teve que cumprir o voto, né, e teve que sacrificar em holocausto a própria filha por causa da palavra que ele tinha dito. Nós vemos aqui uma precipitação, né, por causa da pressão emocional, a preocupação com os amonitas, né, os filhos de Amon. Jefté quis fazer um voto mais nobre, né, um voto maior que Deus não havia pedido para ele. Então vemos uma precipitação, uma falta de sobriedade, né, uma inconsequência. É claro que Deus, ele domina sobre a história. E até mesmo nos erros humanos, os propósitos de Deus são cumpridos. Porque essa história, ela aponta para Cristo. Aquela filha de Jefté era a única filha, como Jesus é o único filho de Deus, né, que foi sacrificado como holocausto, como Jesus foi sacrificado como holocausto para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Aquela filha era uma moça virgem, que morreu virgem. Isso indicando aqui a pureza dela, né? E Cristo também é o Cordeiro puro de Deus. Então, essa história, conforme a soberania de Deus, Deus permitiu que acontecesse, apontando para aquilo que ocorreria ao nosso respeito. Deus, sendo o Pai, o Criador, entregaria seu único filho por nós, para cumprir o voto, assim como Jefté o fez com a sua filha. Bom, mas vemos aqui, né, o que eu queria citar é o seguinte: apesar desse contexto que aponta para Jesus e a soberania de Deus, né, não perdeu o controle dessa história, né, teve um propósito.
Mas vemos que foi sim um voto precipitado de Jefté. Jefté não imaginava que teria que sacrificar a própria filha. Então, ser sóbrio é não ser inconsequente, é tomar cuidado com o que diz, com o que faz, com o que fala, sabendo que há consequências daquilo que nós fazemos e falamos. Bom, temos ainda o próximo aqui, a próxima qualidade, que é modesto, uma pessoa modesta, né? Alguém que não se vangloria, nem precisa ficar fazendo propaganda de si mesmo. Entretanto, as virtudes internas são tão percebidas que outras pessoas reconhecem o seu valor. Mesmo quando é elogiado, ele não se exalta. Né? A pessoa modesta é essa pessoa. Né? Não, é uma pessoa que ela não fica aí falando para todo mundo o que fez, né? Falando de suas qualidades, tentando convencer as pessoas a admirarem. Né? O modesto não faz isso. O modesto, ele é o que é, ele vive da forma que vive, né? Com as suas qualidades, ele dá o melhor de si, mas não atrás de reconhecimento humano, mas por amor, simplesmente por amor, por querer ajudar, né? Por querer dar o seu melhor. Ele não está ali atrás de reconhecimento humano. O modesto, até quando ele é elogiado, ele não se exalta, né? Ele continua ali na sua humildade. Ser modesto é uma atitude de humildade. Isso cabe ao servo de Deus, né? São pessoas valorosas, pessoas às quais elas têm reconhecimento de outros, mas não porque elas forçam esse reconhecimento, mas porque isso acontece naturalmente. Vamos ler aqui um texto bíblico, lá em Provérbios, o capítulo 27, o verso 2, fala assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Este é o modesto, né? Que você seja uma pessoa que faça o melhor de si, e que os outros te louvem. Não seja só a boca que venha louvar a ti mesmo, mas outras pessoas reconhecendo o seu valor. E também não faça as coisas aguardando isso, não. Não faça aguardando isso, não. Faça por amor e por dedicação. O modesto é assim. O servo de Deus precisa ser uma pessoa modesta, não uma pessoa que está procurando ali a autoexaltação, mas um servo de Deus. Bom, temos aí a próxima qualidade, que é hospitaleiro. A pessoa hospitaleira. Um acolhedor e gentil, que se importa com o estrangeiro ou visitante. É sensível para acolher os recém-chegados. No contexto da igreja, ele se alegra em ver chegar novas pessoas e não fica enciumado em ver a igreja crescer, né? Hospitaleira é essa pessoa, né, que gosta de receber as pessoas. Recebe bem as pessoas em casa, ele é sensível a ver a necessidade de dar atenção ao estrangeiro, aquele que acabou de chegar, que ainda não tem uma amizade com as demais pessoas. O hospitaleiro é assim, ele já vai lá, aproxima, faz amizade, né, se dispõe a ajudar, recebe bem. Esse é o hospitaleiro. Muitas vezes nós não sabemos se o presbítero é hospitaleiro porque nós não frequentamos a casa dele. Mas como que ele é na igreja? Quando vem um visitante, né? Quando vem uma pessoa de fora, ele não está nem aí, ou ele vai lá, conversa. Quando você chegou na igreja, né, quem te recebeu? Como que foi o trato da igreja com você? Então, essa é uma característica do oficial, né, do presbítero. O diácono também deve ser uma pessoa também assim, hospitaleira, né, receptiva. Principalmente o presbítero, que diz lá em 1 Timóteo 3. Hospitaleiro. E também, como eu disse aqui, não tem ciúmes da igreja, né? Quando chega gente nova, a pessoa começa a crescer, começa a se desenvolver na igreja, ter mais espaço, ele se alegra, porque é mais gente trabalhando para Cristo, é mais um companheiro na obra do Senhor Jesus. Ele não vai ali achar que, não, eu cheguei primeiro, agora, né, tem que ser do meu jeito, da minha forma.
né? Mas se ele vê outra pessoa que chegou depois dele, mas que é um servo fiel de Deus, uma pessoa que chegou para somar, para abençoar a igreja, ele estende ali a destra de companhia e caminha junto, né? Vai junto. Esse é o hospitaleiro que recebe bem aqueles, né, que estão chegando. Texto lá em Hebreus, o capítulo 13, o verso 1 a 2, diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Então, nós devemos viver esse amor fraternal constantemente com as pessoas, com os irmãos da igreja, com aqueles que estão chegando. E, como diz o texto, alguns, sem saber que era anjos, recebeu gente em casa. Teólogos apontam para a história de Abraão e de Ló, que receberam anjos. Abraão, inclusive, o Senhor estava junto desses anjos. E nós devemos ser hospitaleiros, uma bênção na vida das pessoas que Deus manda para a nossa comunidade, manda para perto de nós. Bom, próximo aí. Próxima característica é não violento, porém cordato. 1 Timóteo 3,3, não violento, porém cordato, está escrito lá. É uma pessoa que não é agressiva no trato com as outras pessoas. Pelo contrário, é amável, cortês, e mesmo diante da discordância, sabe respeitar, é conciliador. Essa é a pessoa cordata, a pessoa que não é violenta, a pessoa que não é agressiva. Eu sei que há momentos de tensão, principalmente quando nós lidamos com a obra da igreja, que é relacionamento humano, às vezes passamos por momentos tensos de relacionamento. Nós não podemos ser violentos, agressivos uns com os outros. Não devemos agir assim, mas sermos mansos, sermos conciliadores. Se a pessoa não concorda conosco, não é entrar num clima de agressão, de troca de insultos, não resolve. Troca de acusações, não resolve, não é esse caminho. Mas é tentar ser conciliador. É claro, quando eu digo isso, não é negociar verdades e princípios cristãos. O que é certo, o que é da palavra de Deus, é aquilo ali. Mas nós podemos ter, sim, jeito, educação, de ensinar, de instruir, de explanar a sabedoria de Deus. Não precisa ser em meio a brigas, em meio a acusações, a agressões, mas sermos amáveis e corteses um com o outro. Vamos ver aqui um texto, lá em Tito, capítulo 3, o verso 2. Eu coloquei aí em duas versões bíblicas, hein? Na versão atualizada e na versão corrigida. A de cima é atualizada. Diz assim: não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E na outra versão, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Paulo aqui instruindo a Tito, um pastor também de igreja, um pastor mais antigo, o discipulador, instruindo o pastor mais jovem, Tito, a pastorear a igreja. Ele ensina que nós não devemos entrar em um clima de difamação. Se alguém nos difama, e pode ocorrer isso, nós não devemos difamar também. Nós não devemos entrar num clima de contendas. Nós não podemos entrar nesse clima, mas sermos mansos com as pessoas, sermos humildes, modestos. Não é porque temos um conhecimento provindo dos céus que nós devemos nos sentir melhores do que os outros e humilharmos os outros, mas devemos ter sabedoria, a modéstia, a humildade, a prudência, o equilíbrio de
agir correto. Né? Não é pagar mal com mal, mas é pagar mal com bem. Né? É uma arte, é um dom, é uma qualidade que procede de Cristo, mas que nós precisamos buscar em nossas vidas, como oficiais e como cristão. Como eu já disse aqui anteriormente, esse curso é para oficiais, mas é para toda a igreja. Né? Você que é mulher, você que é jovem, acabou de chegar na igreja, você tem que trazer, buscar também essas características, porque são características de Cristo. Aqui nós vemos Jesus sendo ensinado. Essas qualidades eram qualidades de Jesus Cristo. E é o que nós precisamos buscar para nós também. É claro que os oficiais da igreja, os líderes de Cristo, como Jesus mesmo falou, eram seus imitadores. Então, quando nós vemos essas características que Paulo fala aqui, é querendo imitar o Senhor Jesus. Então, para todos nós, serve isso, né? Então, que possamos assim agir. Bom, próximo aqui, inimigo de contendas. Lá 1 Timóteo 3,3, né? Cita lá, inimigos de contendas. Um verdadeiro pacificador não se mete em fofocas, não semeia intriga entre pessoas, se esforça para promover a paz. Né? Lembrando lá de Mateus 5,9, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, pacificador. O oficial de igreja, o presbítero, né, aqui especificamente fala do presbítero, deve ser inimigo de contendas, fugir de contendas, de brigas. Ele é um homem para ser exemplo para o rebanho. Imagina alguém que é para ser exemplo do rebanho, começa, né, a se meter em contenda dentro da igreja, em briga, em difamação, nesse clima que não tem nada a ver com Cristo. Não honra em nada o nome de Jesus. Pelo contrário, né, esse clima de contenda, na verdade, envergonha o nome de Cristo aos ímpios. Eu lembro da história de uma igreja que ocorreu de num problema interno, pedirem ajuda a incrédulos para resolver o problema interno da igreja. E os incrédulos falaram o seguinte: não, nós temos muitos problemas para resolver. Resolve aí os seus problemas. E o contrário, vocês deveriam estar nos ajudando e não pedindo ajuda. Olha só que coisa feia, né, que a igreja passou. Queridos, essa é a realidade. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Somos chamados para amarmos uns aos outros. Se nós não sabemos amarmos uns aos outros a nos relacionar, né, quem dirá? O que o povo de fora vai falar da igreja? Então, como líderes da igreja, como presbíteros, né, você precisa enxergar isso na vida do irmão. Tá? Que ele não seja amigo de contendas, mas ao contrário, inimigo. Tá? Olha só que interessante, aqui fala inimigo de contenda. Ele é contra contenda, contra briga, contra, uma postura assim, ativa, ele é contra. Né? Não adianta esperar que ele vai ajudar na briga, não vai. Né? Ele é contra a briga, ele quer paz. Né? Jesus falou, claro, que os filhos de Deus, aqueles que são chamados filhos de Deus, são pacificadores. Nós precisamos ser pacificadores. Precisamos nos ajudar. É claro que existe pensamentos diferentes, existe o zelo da igreja, às vezes isso nos torna momentos mais tensos, né? Que queremos uma coisa melhor e às vezes pessoas estão acomodadas e nós perdemos a paciência com os acomodados e às vezes até falamos que não deveríamos, né? Usamos um termo pesado, né? Mas não pode ser assim. Né? Nós precisamos ser pacificadores, né? Mas não semear ali contendas. Vamos ver aqui mais um texto. Tiago, o capítulo 3, o verso 16 até o versículo 18, diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, esta é a sabedoria do alto. Então, nós não podemos ser facciosos. O que é ser facciosos? É criar grupos, grupos rivais. Um grupinho aqui é contra o grupinho ali, partidos, eu sou do partido de tal, eu penso igual fulano, eu sou contra o ciclano. Não pode ser assim. Principalmente dentro da igreja do Senhor. E homens que nós devemos escolher para serem nossos líderes são homens que são inimigos de contendas. Eles querem a paz da igreja. Eles não estão aí semeando a divisão da igreja. Pelo contrário, eles estão agindo para que as pessoas possam se perdoar, as pessoas possam se dialogar, as pessoas possam se ajudar mutuamente, são pacientes com os mais débeis da fé, e para ajudá-los também a amadurecer, mas não é com contenda que nós resolvemos isso, não é com força, mas é pelo Espírito Santo, é pela ação de Deus, é pela palavra, é pelo convencimento na pregação da palavra, pela oração. É isso, irmãos. Devemos fugir de contendas. E você, quando for escolher um líder da sua igreja, votar, você observe isso. É um pacificador ou é um agitador? O pacificador vai lá e tenta promover a paz entre todo mundo. O agitador não, começa a falar aqui, falar ali, falar aqui, quando você vai ver, está todo mundo contra todo mundo, aí dá aquela confusão. Bom, a próxima aqui, característica, um homem sincero, de uma só palavra, sinceridade. Está lá 1 Timóteo 3,18, aqui mais específico sobre os diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam de uma só palavra. A pessoa sincera, a sua palavra é confiável. Quando nós lidamos com alguém que é sincero, uma só palavra, aquilo que ele diz realmente, ele vai manter aquela palavra depois, ele não vai falar, não falei isso não. Aquilo que ele falou antes é o que ele vai falar, é o que ele continua mantendo falar. É claro que às vezes eu já vi situações de pessoas entenderem errado a fala de alguém. Alguém falou uma coisa, a outra interpretou errado, aumentou e colocou palavras que a pessoa não falou. Aí é diferente, precisa se esclarecer isso. Mas quando a pessoa fala uma coisa aqui, depois comprovadamente ela fala outra coisa contrária, ela fala uma coisa para agradar um, depois fala uma coisa para agradar outro, ela tem uma palavra, tem outra palavra contraditória, ou seja, ela não é de palavra. E o oficial de igreja não pode ser dessa forma. Deve ser uma pessoa sincera. Ainda que ele vá falar algo que não agrada, não é da vontade da outra pessoa, mas fazer o quê? Com amor, com respeito, você pode falar a verdade, ser sincero do que você pensa, ser respeitoso também no falar, e aquilo ali é a verdade. Você tem aquela palavra, é uma palavra única, Então você se torna uma pessoa confiável, não uma pessoa volúvel, uma pessoa que fica mudando de uma hora para outra, Bom, vamos ler aqui o 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus se agrada da sinceridade, Deus prova os corações. Aqui é o rei Davi em oração a Deus, Ele falando sobre essa característica de sermos sinceros e que Deus se agrada. E Deus, Ele quer que nós escolhamos pessoas sinceras para ser oficiais da igreja. Você que é um possível candidato a ser diácono ou ser presbítero, que você seja sincero, seja uma pessoa sincera. É interessante que a palavra sincera, ela se originou do ambiente teatral, porque as pessoas elas usavam máscaras de cera, e aquelas máscaras, os personagens, os artistas,
Então, no momento que elas estavam com aquelas máscaras, elas não eram elas mesmas. Elas apresentavam um personagem, né? E depois que acabou ali aquela obra teatral, então elas arrancavam as máscaras de cera, né? Então a palavra sincera é sem cera, né? Sem máscara, né? Sem uma hora você interpreta um personagem, outra hora você interpreta outro personagem. Uma hora você é de um jeito, mas na realidade você é de outro jeito, né? Então ser pessoa sincera é ser uma pessoa autêntica, verdadeira. Bom, essa é mais uma característica que nós devemos encontrar nos oficiais e buscarmos também nas nossas vidas. Bom, amados, nós estamos aí chegando ao fim, né? Fim desse estudo, dessa aula de hoje. Essas características que nós aprendemos hoje. Que Deus esteja nos abençoando, nos capacitando para fazermos uma assembleia abençoada, que Deus esteja nos direcionando e que você possa observar essas características nos irmãos da igreja, não para julgá-los, nem para condená-los. Uma coisa importante eu orientar os irmãos é que as pessoas não são perfeitas. Não espere que você vai encontrar um irmão com todas as características aqui estudadas. Quisera eu, que todos tivessem todas as características, seria muito bom. E tomara que tenha, sim, pessoas com todas as características aqui. Melhor ainda. Mas que você possa observar na vida dos irmãos. Se uma pessoa ela foge de tudo isso, a pessoa é totalmente contrária, você vai votar lá no fulano, às vezes tem um irmão que tem as características do que a Bíblia ensina, e você na responsabilidade e obediência a Deus, em votar em pessoas que têm as características de Cristo, você vai votar no outro, só porque o outro ele tem uma posição na sociedade maior. Ou o outro ele é presidente da associação dos comerciantes, não sei, do que é. Não sei, o prefeito da cidade. Não vote por causa disso, o outro ele é mais bonito, o carro dele é mais bonito, Ou o outro ele é mais estudado, tem mais diplomas. Não é isso. Se essa pessoa que é mais estudada, tem uma vida financeira melhor, se ela tem as características que a Bíblia fala, ótimo, você possa votar nele. Mas se não tem, não vota nele por causa disso, não. Vota na pessoa por causa das qualidades que ela tem como cristão. E você, homem, tome a sua postura de líder na igreja, de servo de Deus. Se apresente, busque essas características, essas qualidades de Cristo na sua vida. Servir a Deus é o maior privilégio que nós temos. Viu você, meu irmão? Não fuja de ser presbítero ou diácono da igreja, mas ore ao Senhor que lhe dê a graça para, se for da vontade de Deus, ser eleito, escolhido e receba essa responsabilidade. Vamos orar mais uma vez, queridos? Oremos mais uma vez. Deus amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Pai por mais essa aula. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas e que estas características possam ser encontradas no meio do teu povo, ó Deus, sobre todos os irmãos. E que o Senhor esteja escolhendo os irmãos a quais o Senhor já tem tratado do seu caráter e das suas vidas para exercer o presbiterato e o diaconato na nossa igreja. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, viu? Tenham um bom dia e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na sua vida.